Bem-vindos de volta, pessoal. Estamos aqui na nossa aula de Física 1, aonde nós finalmente vamos levar em conta os efeitos da rotação na dinâmica, né? Qual é a lei de Newton, a segunda lei de Newton no fim da história, para um objeto em rotação, tá bom? Então, a primeira coisa que nós temos que definir é um corpo rígido. Então, o corpo rígido para nós, ele tem esse nome justamente porque é um objeto, tá? Formado, você pode imaginar, por várias partículas. Então, um elementinho de volume aqui desse objeto, um elemento de área desse objeto aqui, contém uma certa quantidade de matéria. Eu posso imaginar que isso aqui poderia ser uma partícula que compõe o corpo. Se você imaginar que tudo é feito por átomos, então aqui cabe uma quantidade de átomos aqui dentro, outra quantidade aqui. Então, eu quero, se a densidade do corpo aqui, essa área sombreada, for uniforme, este pontinho aqui é o ponto onde se localiza o centro de massa, né? E aí, para que eles tenham o nome de corpo, então, um corpo qualquer pode ser pensado como uma coleção de partículas ligadas por forças internas, né? Tudo é força eletromagnética, no fim das contas, aqui, para manter as partículas, os átomos formando moléculas e sólidos e por aí vai. Mas isso não precisamos nos preocupar com isso, e tratamos o objeto inteiro como sendo um corpo só, mas ele tem uma dimensão finita. Então eu não posso mais imaginar que está toda a massa concentrada no centro de massa, ok? Dessa forma, a dinâmica interna é responsável por garantir isso aqui para a gente. A distância entre o ponto 1 e o ponto 2, ou seja, o módulo do vetor R12, é uma constante que a gente chama de C12. E se eu imaginar qualquer ponto, 1, 2, 3, 4, a distância entre eles não varia ao longo do tempo, por causa da dinâmica interna, as forças de atração entre os átomos, como você imaginar isso num certo nível de detalhe, tá? Nós não precisamos ir muito além disso. E o que a gente quer fazer é a descrição do movimento desse corpo, então, cujas distâncias aqui se mantêm constantes para qualquer que sejam os pontos que você escolher. E isso implica para a gente entender que esse corpo pode se transladar, esse corpo pode rodar em torno de um eixo com uma velocidade angular ômega, tal qual está definido aqui na figura, tá? E é isso, então, que está escrito aqui. A distância entre dois pontos I e J do corpo é uma constante característica do corpo para qualquer valor de I de J. Qualquer pedacinho que você escolher aqui e aqui, a distância entre eles não muda. Isso aqui é um vínculo que diz para a gente: esse corpo não se deforma, ele não quebra, ele não estica, ele não encolhe, ele não se distorce, tá? Ao longo do tempo. Isso é a dinâmica interna, não nos interessa. Assumindo que o corpo tem um tamanho e tem uma forma, essa forma é constante, como descrever o movimento desse corpo? Esse corpo que, então, que mantém o formato constante é o que a gente chama de corpo rígido. Movimentos que esse corpo pode ter. O primeiro caso é uma translação pura, né? Podemos imaginar, aqui tá, eu já tinha desenhado aqui o corpo, imaginando a densidade dele uniforme, bem no meio tem o centro de massa, né? Se deslocando com a velocidade do centro de massa. Eu ainda selecionei um elementinho de área aqui, A, onde cabe uma quantidade de matéria MA, e um elementinho B, onde cabe uma quantidade de matéria MB, nessa caixinha aqui. Então, a translação implica que a velocidade vetor de A é igual à velocidade da região B, que é igual à velocidade do centro de massa, que é igual à velocidade de qualquer pontinho que você escolher aqui, tá? O outro, então, quando todo mundo se desloca com exatamente o mesmo vetor para todos os pontos do corpo, então isso a gente chama de uma translação pura. Seria o movimento desse corpo se deslocando para a direita aqui com velocidade v. Tá? Todo mundo com a mesma velocidade. No caso da rotação, não, né? Vamos supor o mesmo corpo. Aqui está o centro de massa, só que agora V centro de massa é igual a zero. No ponto A, eu tenho a velocidade VA, e no ponto B,
eu tenho a velocidade VB de tal forma que VB é igual a menos VA. O que vai acontecer com isso aqui no instante futuro, né? O centro de massa vai ficar parado exatamente onde ele está, e a única solução possível, então, é isso rodar, né? Em torno do centro de massa. Então, nesse caso, passado-se um tempo, eu, por exemplo, posso destacar esse instante futuro, e está o centro de massa, o ponto A com velocidade VA e o ponto B com velocidade VB, e isso vai ficar girando, né? Então, eu posso dizer que isso é uma rotação pura, em torno de um eixo, e pela regra da mão direita, né? Se a gente seguir a regra da mão direita, vocês já sabem fazer a regra da mão direita, né? Nesse sentido, se os dedinhos da mão direita acompanham as setinhas, o polegar está apontando para dentro, né? No eixo de... Está apontando para dentro com relação ao plano da folha. Então, aqui, o vetor ômega, né, de rotação estaria apontando para dentro, e a trajetória dos pontos A e B seria essa circunferência aqui, né? Então, girando em torno. Aqui, nesse caso, a mesma coisa, né? Estaria todo mundo girando aqui em torno do centro de rotação. Estou imaginando que o eixo de rotação está aqui. Bom, poderia ser qualquer outro lugar, poderia ser aqui, ômega 2 aqui, e o corpo inteiro girando em torno aqui, mas não é esse o caso. Se eu coloquei VA aqui menos VA aqui, então obrigatoriamente está girando em torno do centro de massa, bem nesse ponto do meio aqui. Ok? Então, isso que a gente chama de rotação pura. Tá? Então, VCM igual a zero, VB é igual a menos VA. Tudo bem? Então, isso é uma rotação pura. Né? E um movimento mais complicado? Bom, um movimento bem complicado poderia ser, se você imaginar lá o pneu do carro, aqui está o chão, né? Aqui, perfeito. E aqui é o pneu do carro, e lá no pneu do carro tem a partezinha, né, a boquinha do ventil lá, o bocal, aonde você enche o pneu, né? Então, desenhar a perspectiva não vai ser tão simples. Não é, na verdade. Esse aqui é o pneu do carro. Então, aqui estaria o centro de massa, ele está andando para frente com velocidade VCM. Só que não, eu não estou interessado em saber só o movimento do centro de massa, né? A velocidade do centro de massa da roda aqui seria a velocidade do carro. Mas, obviamente, enquanto a roda gira, né, o pneu gira, isso aqui vai para frente. Então, qual é a velocidade do, do bocal aqui que é usado para encher o pneu, por exemplo? Ou de qualquer ponto do pneu, né? O centro de massa está em translação, esse ponto aqui. Ele está indo para frente com uma translação pura. E o resto do pneu eu posso imaginar como uma rotação pura em torno do centro de massa. Então, o movimento desse carinha aqui não é tão simples, se você imaginar, se você olhar com detalhes, né? O movimento do centro de massa é uma translação pura, vou deixar aqui embaixo. Centro de massa, então, é uma translação, mas esse pontinho aqui, a trajetória dele é mais complicadinha. Está rodando assim, então, enquanto ele gira em torno do centro de massa, né, o centro de massa vai para frente. Então, a trajetória combinada de uma rotação pura do ponto em torno do centro de massa com o centro de massa se deslocando para frente vai dar esse movimento tipo helicoidal aqui. E esse seria o movimento desse pontinho aqui ao longo enquanto o tempo passa. Então ele gira, mas também vai para
para frente. Isso aqui é igual ao quê? A rotação ao longo do centro de massa, mais a translação do centro de massa. Precisa ser esse? Não, podem ter outros movimentos que eu posso escrever como uma combinação de rotações e translações. Translação e rotação são dois movimentos básicos, então aqui mais simples de, vamos chamar assim, mais simples de descrever do que o movimento helicoidal complicadão aqui, ok? Então vamos tentar entender o movimento do corpo rígido sempre em função de rotações e translações, bom? E aqui no nosso curso a gente literalmente vai estudar uma bicicleta com rodinhas. Todo mundo sabe do que eu estou falando, a bicicleta lá tem as rodinhas para evitar que quem está aprendendo a andar caia, né? Então, o que a rodinha faz, estritamente falando, para nós aqui é manter fixo o eixo de rotação. Então, a roda traseira da bicicleta lá vai rodar em torno de um eixo fixo, que é o que a gente chama mesmo de eixo lá da roda da bicicleta, tá? Esse é o caso do movimento de roldonas, rotores, do volante lá dentro do motor do carro, vários objetos CD, DVD, HD do computador, vários objetos que mantêm o eixo de rotação fixo. Então é um problema simples, né? Mais simples do que o eixo de rotação móvel no tempo, né? E que tem várias aplicações. Por isso a gente vai começar por aqui. Bom? Então isso está excluindo, por exemplo, embora a gente vai ver um pouquinho de como que é isso, o Sol, porque não é rígido, ou de uma bola de boliche, então, porque ela bola de boliche ou qualquer outra bola rolando, rola em torno de um eixo que não é fixo. Tá? A Terra também, o eixo de rotação da Terra, também não é fixo. Né? A gente vai ver que a Terra tem vários movimentos, não só uma rotação pura. Ok? Então, vamos imaginar então a rotação de um corpo rígido, tá? Ao torno do eixo Z. Então está rodando aqui. Então o eixo de rotação que eu tinha desenhado, desculpa, como em torno desse eixo ômega aqui, agora ele vai ser o eixo Z, para simplificar a vida, tá bom? Então, o corpo inteiro, um objeto tridimensional, está girando em torno do eixo Z, tá bom? Então, eu vou escolher aqui, como está indicado, uma linha de referência arbitrária qualquer, tá? Perpendicular ao eixo de rotação. Então, foi feito naquela figura, né? Então, foram definidos os três eixos de coordenada, x, y e z, e o corpo rígido, então, tem um formato arbitrário. Por exemplo, esse formato aqui é um balão de aniversário, tá? Esse é o corpo rígido. E aí isso está girando, né? Com velocidade angular ômega em torno do eixo Z. Tá bom? Então o ômega está aqui. Vetor ômega. Eu posso dizer que é um módulo de ômega K. Ok? Então, como que eu controlo isso em termos da parte angular? Então, eu vou definir o que ele está falando, uma linha de referência, qualquer que seja. Então, poderia ser essa linha aqui. Ok? Quando essa linha, o tempo passa, essa linha que estava aqui, ele está girando, ela vai se deslocar até, por exemplo, essa aqui é a posição da linha em t igual a t0, a posição da linha em t igual a t1. Esse ângulo que formou aqui, eu vou chamar de θ. E este comprimento, que é o quanto o corpo andou, aqui, essa quantidade aqui, eu chamo de deslocamento ou trajetória ou espaço percorrido, que é o S. Tá? Então, o que nós temos? Tá? Eu posso descrever o movimento do corpo rodando em torno do eixo, sabendo aonde o eixo está e quantos graus o corpo girou em torno do eixo. Então, cada vez que essa linha de referência,
der uma volta completa, a gente vai sabe que o deslocamento angular aqui, para uma volta completa, é de 360 graus ou 2π radianos. Então, eu posso saber qual é a posição do corpo sabendo o deslocamento angular. Tá? Então, se eu souber quantos graus ele girou, eu sei onde estão todos os pontos do corpo. E veja, aquela condição que nós assumimos anteriormente, essa aqui, olha, as distâncias entre as partículas se mantêm constantes, as distâncias se mantêm constantes para todas as partículas que compõem o corpo, implica o quê? Que para o corpo não quebrar, todo mundo tem que estar girando com o mesmo deslocamento angular. Tá? Ou seja, o ômega, que é o dθ dt, é uma constante. No seguinte sentido, o ômega para o ponto 1 é igual ao ômega para o ponto 2, que é igual ao ômega para o ponto 3, seja ele qual for, menos um ponto em cima do eixo de rotação, que esse não gira, né? Ponto 3, ponto 2, ou seja, a velocidade angular não é uma característica do ponto, mas é uma característica do corpo como um todo, tá bom? Porque se não fosse assim, o corpo quebraria. Tá bom? Todo mundo precisa rodar junto aqui. Então, o espaço percorrido com certeza muda, depende do ponto que você está. Mas a velocidade angular não. Então, se um pedacinho do corpo, uma partícula aqui, rodar mais rápido ou mais devagar do que as outras, ela vai ficar para trás ou vai para frente, o corpo quebra. Tá? É isso que está dito. Então, a posição angular, né, então, que é o que nos importa aqui, a gente vai definir a regra da mão direita para dar o sentido da rotação. Então, eu coloco o polegar na direção, ao longo do eixo de rotação, e se o corpo estiver rodando na direção que apontam os dedos, no caso aqui é o sentido anti-horário, então é positivo, e se ele estiver apontando na direção contrária, né, girando aqui, então a gente diz que é o sentido negativo, ou seja, o positivo é o sentido de rotação dado pela regra da mão direita quando o polegar aponta na direção da velocidade angular, do vetor ômega, do eixo de rotação. As três coisas que eu falei significam aqui para o eixo fixo a mesma coisa. Tá? Então, essa posição da linha de referência aqui, como eu disse, o intervalo de tempo ΔT ela do θ, né, o ângulo formado pela posição aqui inicial e final. Tá? E essa, então, é a pose θ de T, é a posição angular do corpo rígido. Tá? Então, agora eu tenho que, para o corpo, para essa partícula aqui que compõe o corpo, imagina o corpo aqui, eu só não desenhei ele de novo para não ficar super poluído. Então, o corpo está aqui, eu escolhi um ponto do corpo qualquer. Ele está, com relação ao eixo de rotação, essa partícula é dada pela posição R, ok? E R estava aqui, passou um instante de tempo, S foi para lá. Aqui está S, né? Aqui é a distância percorrida pelo ponto, pela partícula, tá bom? E a gente já viu que S é igual a R vezes θ. Tá? Então, a distância percorrida, ela é o raio vezes a posição angular. Então, se o raio aumenta, né, pegar uma partícula mais externa ao corpo, mais interna ao corpo, a distância percorrida aumenta para o mesmo deslocamento angular. Então, a distância percorrida não é a mesma para todos os pontos do corpo, né? Óbvio. Mas o dθ dt tem que ser, ok? Então, a distância percorrida em metros é raio do corpo em metros vezes o deslocamento angular, θ. Θ é dado em radianos, lembrando sempre, θ pode ser S por R, né? Então, 1 radiano é quando S é igual a R, só para revisar, a gente já viu isso. Tá? E o deslocamento angular, então, seria essa aqui a distância percorrida em metros, e essa aqui é o deslocamento angular, é o Δθ,
é θ de tempo 2, né, o ângulo que ele está no instante 2, menos o ângulo quando ele está no instante 1, tá? Então, é θ de T2 menos θ de T1. Então, definimos, então, o espaço percorrido, o eixo de rotação, vai ser fixo, a velocidade angular, o raio da partícula. E agora, somando as informações. Para a rotação, eu posso descrever, dado uma rotação em torno do eixo Z, esse deslocamento angular, né? Ele tem o módulo Δθ, ou seja, o quanto andou, tá bom? Tem direção, aqui no caso, a rotação em torno do eixo Z, e tem sentido, tá? Nós vimos aqui direção e sentido. O sentido positivo é o dado pela mão direita. Então, se tem módulo, tem direção e tem sentido, Δθ vezes o vetor Z, ou seja, uma rotação pelo ângulo Δθ ao longo do eixo Z. Isso eu posso pensar que é um vetor? A gente viu que vetor é tudo. Um vetor necessariamente tem módulo, direção e sentido. Δθ vezes Z tem módulo Δθ e aponta na direção do versor Z, ou do versorzinho K, se você quiser. Então, tem módulo, direção e sentido. Isso é um vetor? Bom, vamos olhar o que acontece. A intuição diz para a gente, sim, é vetor, tem módulo, direção e sentido, mas calma, vamos olhar o que acontece se você fizer duas rotações de 90 graus, né, de π meios, em torno de eixos diferentes. Então, a primeira rotação, aqui está o eixo Z, X, Y, um livro de física, a primeira rotação eu vou girar o livro em torno do eixo X. Então, essa parte vai vir parar aqui em cima, estou rodando ele assim, como está desenhado aqui. Então, o livro veio parar aqui. E agora eu vou girar em torno de Y. Então, vai fazer assim, o livro veio parar aqui. Ok? Vamos pegar o mesmo livro, que está aqui, copiou, colou, e agora eu vou fazer primeiro a rotação em torno de Y e depois a rotação em torno de X. Olha o que acontece, o livro está aqui, roda em torno de Y. Então, esse ponto vem para aqui, esse vem para aqui, esse vai lá no fundo. Está aqui o livro rodado, então, da posição que estava, rodou em Y. E agora roda em X. Esse ponto vem para aqui na frente, esse vai lá embaixo, lá embaixo. O livro fica assim. Então, se você fizer duas rotações, primeiro em X, depois em Y, dá esse resultado. Ou as mesmas duas rotações, só que você inverte a ordem, roda primeiro em Y, depois em X, dá esse resultado que não é o mesmo. Tá? Então, rotações, a ordem que você faz as rotações importa. A gente diz, a forma matemática formal, né, de dizer isso é que a rotação em torno de eixos diferentes é uma operação não comutativa. Ou seja, rotação em X, depois rotação em Y, é diferente de rotação em Y, depois rotação em X. A ordem importa, não comutativo. Ok? Só que vetores têm que obedecer à regra, né, da soma vetorial. É uma das coisas. A soma de dois vetores é um vetor. Tá? Então, e isso é comutativo. Então, A mais B tem que ser igual a B mais A para os vetores, né? Então, como a gente viu aqui, Δθ1 na direção X, Δθ2, Y, né? É diferente de Δθ2, Y mais Δθ1, X. Ou seja, as rotações não obedecem essa propriedade da soma comutativa. Então, Δθ, a rotação Δθ em torno do eixo Z não pode ser um vetor. A menos que a gente esteja falando de ângulos de rotação infinitesimais, no infinitésimo as coisas se confundem, né? Tudo uma rotaçãozinha pequenininha aqui, como ali, o sistema não mudou tanto, né? E aí pode ser que você possa imaginar isso como rotações que comutam, né? Mas no fim das contas, para uma rotação, um deslocamento angular finito, né? Essas coisas não comutam. Por isso que eu não posso dizer que uma rotação em torno de um eixo seja um vetor, tá? Porque duas delas não obedecem à propriedade de adição comutativa aqui.
Então, nós já vimos, né, para uma partícula, e agora a gente está vendo para o corpo rígido, que o deslocamento angular, o Δθ, né, ele vai ser o θ do instante futuro, θ de t mais ΔT, menos o θ do instante inicial, θ de t. Então, aqui está o θ de t, delta de t mais ΔT, e esse aqui é o Δθ. Tá? Ok? O ômega está aqui, né? Então, a velocidade angular, né, escalar média, o módulo está aqui. Então, o módulo de ômega é Δθ por ΔT. E o vetor ômega vai ser z ou n ou k vezes Δθ por ΔT. Aí o vetor ômega, que é esse vetorzinho aqui que está fixo. Então, se você colocar a mão direita aqui, aqui vai ficar o polegar e os dedos da mão direita vão apontar na direção anti-horária aqui, exatamente como está acontecendo com o ponto aqui dado localizado na posição R, né? E aqui é R de t mais ΔT, só girou. Ok. Então, a velocidade angular instantânea, vetor, né? Vai ser então nzinho, Δθ por ΔT, essa seria a velocidade angular média, e no limite que ΔT tende a zero, isso vira a derivada do θ com relação ao tempo, né? dθ dt, o módulo na direção n. Aqui na direção z, ou se quiser ainda na direção k, três versores, né? Apontando na mesma direção aqui. Ok? Então, já definimos velocidade angular escalar, média, instantânea, tá bom? E como eu havia adiantado, a velocidade angular é uma característica do corpo como um todo, e não somente de um ponto particular. Se esse ponto aqui andar mais rápido com velocidade angular maior do que esse, então esse ponto o corpo quebra. Né? Para ele girar sem quebrar, sem se distorcer, todo mundo tem que ter o mesmo ômega. Bom, então, por outro lado, né, o caminho inverso, se eu souber o ômega, primeiro eu tinha dito que o ômega é o dθ dt. Então, se eu multiplicar os dois lados da equação por dt, no intervalo de tempo, eu vou ficar com ômega de t dt é igual a dθ. Posso integrar. Aqui eu integro de θ0 a θ de t. E aqui, θ' é aqui de t0 a t, a integral de t'. Então, θ de t menos θ0 é igual a integral de ômega de t dt de t0 a t. Então, ômega de t', t'. Então, isso aqui diz para a gente o seguinte, a posição θ de t é conhecida uma vez que você saiba onde ele estava. Eu posso imaginar que para t igual a zero, isso é zero só para facilitar a minha vida, mas não precisa, tá? Mais essa integralzinha aqui. Okay? Então, o deslocamento angular então, é dado por essa integral. Muito bem. E aí, eu posso imaginar o seguinte. Qual é a velocidade angular de rotação da Terra em torno do seu eixo? Tá? Então, aqui está o ponto de rotação, o eixo de rotação da Terra, né? A gente consegue saber isso vendo como que as estrelas giram, né? As estrelas mais afastadas vão girar mais rápido, vai fazer uma órbita maior, as estrelas mais próximas do eixo, que aparentemente ficam, né, mais próximas do eixo de rotação, vão fazer uma circunferência menor, né? E aqui a estrela, né, polar, aponta pelo Polo Norte, né? Ela, se a Terra girasse somente em torno do seu eixo, a Terra giraria em torno dessa linha aqui, ok? Então, todos os pontos do planeta Terra giram com velocidade ômega em torno desse eixo aqui, e o eixo aponta lá para a estrela do Polo Norte. Então, a Terra vai completar, então, uma volta completa em 23 horas e 56 minutos. Esse é o tamanho do dia sideral. Tá? Então, se você olhar para o céu à noite,
Quanto tempo leva para voltar a ter o mesmo desenho no céu? Isso aqui, tá? Eu estou, obviamente, aqui nessa última analogia, desconsiderando qualquer movimento relativo entre as estrelas, tá? Um céu fixo de uma noite para outra, tá bom? Tudo é muito devagar, o céu de hoje é praticamente igual ao céu de ontem, praticamente igual ao céu de amanhã, então, por aproximação, você consegue saber qual é o tamanho do dia sideral, tá? Então, o ômega vai ser 2π radianos, né? Dividido por quantos segundos tem em um dia, que dá isso aqui, 7,23 vezes 10 a menos 5 radianos por segundo. Então é bem lento, né? 10 a menos 5, ok? A direção do ômega aponta para o norte, tá? Ao longo do eixo de rotação. Então tá aqui o ômega. Só que a gente sabe que esse vetor aqui não é fixo para a Terra. Então, o eixo de rotação aqui, esse vetorzinho vermelho, ele descreve este cone de precessão aqui, esse movimento, esse dançar do eixo de rotação, em torno de formando um cone aqui, é chamado de precessão. Então, a precessão, né, do eixo de rotação da Terra é tal que o eixo de rotação dá uma volta completa, né, em torno o eixo de rotação, não o planeta. O planeta gira em torno do eixo. O eixo não é fixo, então o eixo dá uma volta completa em 26 mil anos. Por isso que é uma ótima aproximação a gente imaginar que, com relação ao movimento de precessão, a Terra faz, para intervalos de tempo cotidianos, né, uma rotação pura em torno do eixo de rotação. Tá? É uma ótima aproximação. Você já deve ter visto isso quando jogou aquele brinquedinho lá, o peão, né? Ele fica rodando, ele gira, mas o eixo de rotação do peão não é fixo. Ele também faz esse movimento aqui. Para desenhar, para quem não lembra, o chão, o peão girando, né? Vamos supor então que esse aqui é o eixo de rotação do peão e todos os pontos do peão estão girando aqui, né? Com velocidade de todo mundo com ômega. Só que esse eixo aqui, onde está o vetor ômega, esse carinha aqui também gira, né? Então o peão fica dançando, né? Ele está parado aqui só, ou seja, ele só está girando em torno desse ponto, mas esse vetor também anda, né? Você deve estar lembrando que você via isso, ele gira, aí esse vetor gira, então num instante o peão está aqui, no outro instante ele está aqui assim, no outro instante ele está, estou super exagerando o deslocamento angular aqui, né? Estaria aqui assim, né? Porque o peão está girando, o eixo de rotação está girando e o peão está girando aqui, ok? Então a Terra faz a mesma coisa, só que leva 26 mil anos para o eixo de rotação dar uma volta completa. Tá? Então, não só a Terra é redonda, como ela gira e o movimento de rotação é bem complicadinho. Tá? Uma Terra plana e estática certamente seria mais fácil de descrever, mas a vida não é assim tão simples. Tá? Continuando com a nossa brincadeira, a gente pode definir a aceleração angular. Nós já vimos isso, né? A aceleração angular para o corpo rígido, não só para uma partícula em movimento circular, eu posso definir a partir do momento que eu construo o vetor delta ômega, que é o ômega de t mais delta t menos o ômega de t. Tá? Então, a aceleração angular média é o delta ômega delta t. Tá? Lembrando que delta t é um intervalo de tempo finito e positivo, então quando eu escrevo a aceleração angular alfa como sendo delta ômega por delta t, vocês têm que ler isso da seguinte forma: a alfa igual a 1 sobre delta t, isso é um número maior do que zero. Isso multiplica o vetor delta ômega. Isso significa o quê? Que o alfa vai ser paralelo
ao ômega, ao delta ômega, tá? Por quê? Porque eu estou multiplicando só o vetor delta ômega por um número. Então, 1 sobre delta t só vai mexer no módulo, né? Vai deixar, se o delta t for muito pequeno, isso vai ficar comparativamente maior. Se o delta t for muito grande, o denominador aqui, então isso vai ficar menor do que o ômega. Mas paralelo ao ômega. Aqui o meu desenho não está 100% paralelo, mas dá para entender o que eu estou falando, tá? Então, essa é a aceleração média, né, quando esses intervalos são finitos, né? E aqui a aceleração angular instantânea, que no limite que o ΔT é positivo, mas tende a zero. Então o alfa, né, é o d ômega dt. E para o caso específico da bicicleta com rodinhas, que é o que a gente vai ver aqui, tá? Se o ômega é fixo, então a direção, né, o eixo de rotação, o sentido, que varia, mas a direção do vetor ômega é fixa, pode variar o módulo e o sentido, então a aceleração angular é um vetor paralelo ao ômega. Tá? Poderia não ser, né? Se o sentido de rotação, se o ômega está dançando, então aqui está o ômega de t, no caso da precessão, e aqui estaria o ômega t mais delta t, formando esse cone aqui. Então a aceleração, no caso especial, nós já vimos isso para partícula, tá? Não estou fazendo nada de novos. Então, aonde está o vetor delta ômega? Isso aqui é o ômega 1 ou ômega 2, né? Então, o vetor delta ômega tem que estar aqui assim, né? Então, a aceleração angular vai ser instantânea aqui, né, de t. Nesse caso, ela vai ter que apontar aqui, né? Então, isso aqui só vale daqui para cá se eixo fixo. E aí é o ventilador parado, né? O ventilador só pode girar, é a bicicleta com rodinhas, ou é o ventiladorzinho, que está o motor do ventilador, e aqui estão as pás do ventilador girando, tá? As pás do ventilador estão girando aqui, fazendo vento. Só que, para nossa brincadeira, o eixo de rotação aqui do é fixo, então o ventilador ele não está fazendo esse movimento aqui, vai e volta, ele está paradinho, só fazendo vento aqui. Bom, então o eixo de rotação ômega está aqui e ele é fixo. Tá? Então eu posso ligar, então isso vai girar mais rápido, eu posso desligar ou mudar a velocidade para aumentar mais, então vai girar cada vez mais rápido em torno desse eixo. Então o módulo do ômega, né, o de ômega dt, pensar só no módulo, pode ser maior que zero, pode ser menor que zero, pode ser igual a zero. Então a aceleração não precisa ser nula, né? Se essa derivada não for zero do módulo, tem aceleração, mas ela vai estar aqui. Se eu abrir aquela, permitir que o ventilador vá para frente, girando aqui para um lado e para o outro, aí a aceleração angular já vai ser pode ser diferente, não ser mais paralela ao ômega, ela vai ser paralela ao delta ômega e não ao ômega. Tá bom? É isso. Tá? Mais uma vez, não custa, nunca é demais reforçar. Aqui no curso, prioritariamente, vamos estudar problemas, quase na sua maioria, onde o eixo de rotação é fixo. Tá bom? Bicicleta com rodinha. Ventilador que não faz esse movimento aqui. Bem, da mesma forma que antes, então, se o ômega, desculpa, se a aceleração angular dt, eu posso multiplicar por dt os dois lados da equação, isso vai ficar que d ômega é igual a alfa de t dt, e eu posso integrar, né? Ômega com linha, né? Integral de t0 a t
E essa integral você já sabe que é ômega menos ômega zero é igual à integral do alfa. É fácil ou difícil de resolver integral, depende da como que o alfa depende do t. Tá bom? Então é isso que está escrito aqui, a velocidade angular em função do alfa. Tá? Então, na direção fixa, né? Eu tenho isso aqui, ok? E para simplificar a vida, nós também podemos dizer que T1 é igual a zero, T2 é igual a T, θ de tempo igual a zero é igual a θ0 e ômega de tempo igual a zero é igual a ômega zero. Tá? Se vamos estudar movimento circular uniformemente acelerado de um corpo rígido, não de uma partícula, tá? Sempre de um corpo rígido. Então, a gente tem para a aceleração angular constante, né, uniformemente acelerado, ômega vai ser ômega zero mais alfa t, isso sai direto e reto, vou colocar um valor constante aqui, ômega. Se o eixo fixo, eles são paralelos, né, então tudo vai estar, o ômega zero está na direção do ômega, o alfa está na direção do ômega, tá? Θ, eu posso sempre substituir, lembrar, né, que o θ é a integral do ômega, né? Então, eu substituo que o ômega é o ômega zero mais alfa t aqui dentro da integral, integro de novo, igualzinho a gente fez para x, isso vai dar aqui o θ de t é igual a θ0 mais ômega zero t mais alfa t quadrado sobre 2. Né? E ainda tem o análogo da equação de Torricelli, né? Ômega ao quadrado, velocidade zero ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes ΔX, só que agora é Δθ. Então, comparando aqui, ó, veja que eu estou tentando, de todas as formas, construir um paralelo entre uma rotação pura e uma translação pura, certo? Então, θ, que é o deslocamento angular, obviamente tem correspondência com o deslocamento linear, né? A equação aqui, se eu trocar x é x0 mais v0t mais 1 meio de at quadrado. V é V0 mais AT. Né? O ômega e o V. E a aceleração constante, o alfa constante, é o A constante. Tá bom? Então, no eixo fixo, tá? Essas correspondências surgem e a descrição da vida fica sendo mais simples. Tá? Mas tem algumas peculiaridades que só quando você começa a estudar de fato, fazendo as listas de exercício, é que você vai começar a entender de fato o que está acontecendo. Tá? Então, para você começar a criar uma intuição a respeito dessa coisa toda, vamos aqui dar números, né? Fazer um exemplo. Então, suponha o peão, né? O brinquedinho lá, o peão, sujeito a uma aceleração angular, só que ela não é constante. Essa aceleração angular que está aqui, ela tem uma forma funcional, uma dependência com o tempo. Um valor a t ao cubo mais bt, ok? Calcule o ômega de t e o θ de t. Simples, fácil, direto e reto, tá bom? Dados os valores, obviamente, de A e de B. Bom? Então, além disso, as condições iniciais são ômega de t igual a t0 é 5 radiano por segundo e θ de t igual a t0 é 2 rádios. Então, agora eu consigo fazer tudo. Como assim, professor? Não é um peão girando? É um peão girando. É o peão que está girando. Só que o módulo da aceleração angular não é constante. Alfa de t é igual a quem? Eita. Alfa de t é at ao cubo mais bt. Eu só preciso disso por enquanto, não preciso dos valores numéricos.
até o cubo mais bt. Isso é igual ao d ômega dt, eixo fixo, todo mundo está paralelo ao eixo z, né? Esse é o eixo z. Sempre que possível eu faço versores da base na cor K, para a pessoa já ir se habituando. Então aqui é o K, o ômega sempre que possível eu faço em azul. Tá? Tentar manter uma coerência aqui. Então o ômega é paralelo ao Z, que é paralelo ao K, o eixo Z obviamente vai ser mais comprido. Tá? O ômega tem um certo valor, que pode, um valor qualquer aqui, um módulo por enquanto. E esse cara varia no tempo, mas só o módulo dele varia no tempo, como a gente vai ver. Eixo fixo. Então, o módulo do ômega pode variar. Tudo bem. Então, olha só. Multiplicando os dois lados dessa equação aqui, né? Por dt eu fico com d ômega é igual a t ao cubo dt, já estou distribuindo, mais bt dt, ok? Eu vou integrar ômega com linha de ômega zero ao ômega final. Eu vou integrar isso de t0 a tf, a integral em dt', e vou integrar isso, de novo, de t0 a tf, a integral em dt'. Muito bem. Então, você já sabe que a integral de d ômega vai ser ômega de ômega zero até ômega f. Se quiser manter ômega com linha aqui, pode manter no primeiro momento. Isso, a é constante, sai da integral, né? E a integral de t ao cubo vai ser t a n mais 1, 3 mais 1, 4, sobre n mais 1. Mais o b constante sai da integral, b, a integral de t dt, t' dt' vai ser t', né? Ao quadrado a n mais 1, então 1 mais 1, 2, né, ao quadrado sobre 2, ok? E isso nos limites de integração. Então, isso aqui, t' eu tenho que calcular para t0 a t, e aqui de novo para t0 até t. Então, agora aplicando os limites, né, no teorema fundamental, isso vai ser a sobre 4 t à quarta menos t0 à quarta, mais b sobre 2, que multiplica t ao quadrado menos t0 ao quadrado. Ok? Então, se a aceleração alfa ia com t ao cubo, a velocidade está indo com t. Isso é ômega f menos ômega zero. O delta ômega está indo com t à quarta. E aí, sabendo A e B, que já foram dados, né? O que mais o problema deu? Ômega zero é 5 rádios por segundo. Então, esse aqui é 5 rádios por segundo. Então, eu posso, já sei, só substituindo valores, T0, né? Eu posso imaginar como zero. Esse corta, esse corta. E eu tenho já calculado o ômega F. Bom, agora qual é o θ? Θ, ômega zero mais A sobre 4 t à quarta, mais b sobre 2 t ao quadrado. Tudo bem? E isso aqui, o ômega, né? Se eu quiser, eu posso imaginar como um ômega de t. Aqui. Isso é igual ao dθ dt. Então, eu posso passar o t para cá multiplicando e integrar tudo de novo. Então, a integral de dθ, de θ0 até um θ de t, né, um θ' aqui, é igual a quem? A ômega zero dt mais a sobre 4 integral de t' à quarta dt', né, integral aqui, de t0 a t, mais b sobre 2 integral de t0 a t, de quem? t ao quadrado dt.
linha, né? Dessa forma, no fim das contas, o que eu tenho? Ômega 0 t mais integral de t a quarta, n mais 1, né? N é 4, mais 1, 5, a t, t0 é 0, né? A t a quinta sobre 5 vezes 4, 20, mais b t ao cubo sobre, né, n mais 1, 3, mais 2 mais 1, 3, vezes 2, 6. Está aqui. Então, esse é o θ menos θ0. Então, se o θ zero, né, o φ zero aqui, ângulo é 2 rad, você tem agora o θ de t. Como isso já estava prontinho aqui, certo? Mas a gente calculou, mostrou como se faz. As duas continhas. Então, agora vamos olhar um pouquinho qual é a relação, né, com as variáveis lineares. Então, eu sempre posso fazer a correspondência S, a distância percorrida é o raio, né, vezes o θ. Então, para você enxergar isso aqui direitinho, não se confundir com da onde eu tirei essa história. Imagina o seguinte. Eixo X, eixo Y, uma circunferência, ali. Perfeito. Muito bem. Então, agora imagina o seguinte. Vou aumentar para poder enxergar, né? Ali, pode ser assim, já está bom. Então, agora, você imagina o seguinte. A partícula, nós já fizemos essa brincadeira, é descrita por um vetor r de t. E isso está girando segundo um ângulo θ de t. O espaço percorrido é essa distância S. Ora, note que x, r, um destaque qualquer aqui, S de t. Tá bom? Eu ainda posso desenhar a projeção perpendicular aqui, chamar isso de altura h, para o ângulo θ. Então, se isso aqui é 90 graus, eu sei que seno de θ é cateto oposto, que é o módulo do h, dividido pelo r, que é o módulo do raio aqui. Só desse triângulo aqui, tá bom? Significa o quê? Que o h, ele é r seno de θ. E se o θ for pequeno, tá? Menor ou igual a 10 graus, o seno de θ é da ordem do próprio θ. Então, h é aproximadamente r vezes θ. Mas se esse deslocamento é pequeno, tá? Eu posso imaginar deslocamentos cada vez menores. Olha o que acontece. H e S são diferentes, né? A distância vertical e a distância angular são percorridas, são diferentes, né? Mas se o θ for pequenininho, cada vez menor, olha que a diferença entre a linha azul e a linha laranja vai ficando cada vez menor, né? Vamos roubar e desenhar uma reta horizontal. Vai ficando cada vez menor. Né? Então, isso aqui é da ordem do próprio S. Se θ tende a zero.
Ok? Então, eu posso dizer que, na verdade, aqui eu teria um DH, um DS e um dθ. Então, eu posso dizer que ds é igual a r dθ. Ok? E aí, se eu fizer de novo a integral de S0 até S, de ds', integral de R, o módulo do vetor R é constante, de θ0 até θ, de θ'. Isso aqui vai me dar S menos S0 é igual a R θF menos θ0. Ok? Então, para S0 igual a 0, θ0 igual a 0, eu posso escrever que S é igual a Rθ. Tá bom? E note, por que que a gente faz isso? A gente faz isso por um motivo muito especial. Né? Se é uma rotação por um ponto fixo, o módulo dessa rotação, um ponto fixo no corpo, é uma constante. Então, quando eu vou lá calcular a velocidade, é o ds dt, nós já vimos tudo isso, né? Eu posso colocar isso aqui vetor, né? A rotação, isso aqui vetor, né? Tem o módulo, tamanho, direção e sentido aqui em torno do eixo sol, posso dizer que é, né? Aqui. Então, isso é igual ao quê? É o R ômega, né? E a aceleração, que é o d2s dt2, vai ser R d ômega dt, que é o R, módulo do raio, alfa. Lembra que o alfa, né, o d ômega dt é igual a d2θ. 2. Tá bom? Então, é o que está colocado aqui. Só que, claro, como a gente vai ver, eu vou usar esse resultado para provar o caso geral, tá? Isso aqui eu fiz para um caso especial, que é o seguinte. Então, a posição é o Rθ, né? A gente viu. A velocidade ODS dt é R dθ dt é o R ômega, tá? Então, essa velocidade vetor, o módulo, e essa velocidade vetor é tangente à trajetória. Então, como assim, professor, a velocidade é tangente à trajetória? Ora, tangente à trajetória. Não tem que ser. Aonde está a velocidade, nesse caso? Está aqui, né? Toca a trajetória em um ponto só, é tangente. Nesse caso, está aqui, né? Se olhar o livro do Moisés, ele vai falar do odógrafo da velocidade, né? Que é o conjunto da informação que está resumido aqui. Então, é tangente, né? Tem uma circulação aqui, ela é uma linha vertical, né, para baixo. Nesse ponto ela é uma vertical para cima, aqui ela vai para cá. Tá? Então, tem uma circulação aqui, né, em torno dessa linha. E isso quer dizer o seguinte, né? Então, essa velocidade aqui, onde está o ômega? Para esse caso. Onde está o vetor ômega? Né? Então, vai fazer o gráfico, né? X, Y, a circunferência, ok? Então, aonde estão as coisas? A velocidade pode estar tangente, né, aqui, esse ponto, né? A velocidade, o raio, e onde está o ômega? Então, pela regra da mão direita, eu coloco o dedo, então, saindo do quadro, o ômega está aqui, e os dedinhos vão apontar, né? O dedão estaria aqui assim, o polegar, e os dedinhos aqui, né? Apontando na direção da trajetória. Então, aqui está o arco, né? A trajetória é circular para esse ponto. Aqui está o θ, né?
T. Então está girando aqui, né? Então o versorzinho θ, ele é paralelo ao versorzinho V, né? Rotação. Mas isso só vale porque eu até estou chamando θ de vetor, né? Mas só vale porque o eixo é fixo, só tem um eixo de rotação que é o θ. Então eu estou falando de rotações em torno de um eixo fixo, então eu posso pensar vetor. Bom? Então está aqui. E aí eu penso no seguinte, olhando, e eu estou vendo isso de cima, agora vamos olhar no espaço. Esse é o Z, esse é o X e esse é o Y. Aqui eu estava olhando de cima o plano XY. Então agora o vetor raio está andando aqui, né? E aqui está o θ. Então aqui está o raio. E aqui está a velocidade. Tá bom? Bem perpendiculares os dois ficou aqui. Muito bem. Então nesse caso, cadê essa mão aqui? Nunca consigo desenhar uma mão direita assim rápido. Então, nesse caso, o que acontece? Onde está o ômega? Está aqui, né? Então, o ômega é perpendicular ao raio, né? Está saindo, e o raio e a velocidade estão no plano, né? Então, o ômega também, se eu copiar o vetor velocidade para lá, vai ver que o ômega é perpendicular à velocidade. Eu posso escrever ômega perpendicular a raio e ômega perpendicular à velocidade. E a velocidade, por sua vez, também é perpendicular ao raio, né? A gente já viu tudo isso para a partícula, agora essa partícula faz parte de um corpo rígido. Então, para outra partícula que faz parte do corpo rígido, algumas coisas mudam, outras não. O ômega não pode mudar, né? Todo mundo tem que girar com a mesma velocidade angular. O que isso significa? Significa que dizer que o ômega é igual a R vetorial, o quê? V, né? Desculpa. A velocidade é o ômega vetorial R. Como assim? Olha, ômega vetorial R, como que eu calculo isso? Eu pego o primeiro vetor, coloco os dois vetores com origem coincidente na palma da minha mão. Então, o ômega e o R, dois vetores com origem coincidente. E giro com os dedos da mão direita, né? Os dedos estariam aqui, os dedinhos da mão direita, o primeiro na direção do segundo. E o polegar vai dar a indicação da onde está o terceiro, que é o V. Então está aqui. Que é exatamente onde está o V. Então V é igual a ômega vetorial R. Menos ômega vetorial R é igual a menos V. Então o menos V estaria aqui. Ok? Inverteu o sentido. Bom? Então, se o meu desenho está poluído, ou esse aqui não está, então ômega RV, todo mundo mutuamente ortogonal, V é ômega vetorial R, em módulo V é ômega R, já que o ômega e o R são perpendiculares, né? O módulo seria módulo do ômega, módulo do R, seno do ângulo, mas o ângulo entre ômega e R é 90, seno de 91. Tá? Agora, lembram que eu tinha calculado aqui a aceleração? Pois é, mas isso vale para o eixo fixo, né? Na verdade, a aceleração, ela é quem? É o ds dt? Desculpa, é o ds2 dt2 ou dv dt? E o v eu tenho que levar em conta com o vetor aqui, é ômega vetorial r. Escrito vetorialmente, a velocidade é isso, é ômega vetorial r. Então, eu tenho que derivar, e aqui é um produto vetorial e não um produto. Então, a derivada do produto é a derivada do primeiro produto, o segundo, mais a derivada do segundo produto, o primeiro. Tá? Então, d do ômega dt, que é o d2θ dt2, vetorial r, essa aqui é a aceleração tangencial. É a aceleração na direção da velocidade, paralela à velocidade. É ela que faz o módulo da velocidade variar. Tá? E
ômega vetorial dr dt é ômega vetorial v, né? Dr dt também conhecido como velocidade. Então, essa aqui é a aceleração normal, é ela que aponta para o centro da circunferência. Ela faz 90 graus com a velocidade e é responsável pela variação na direção do vetor velocidade. Nós já vimos isso lá na cinemática da rotação da partícula. Tá? Então, a aceleração total, na verdade, ela é composta por tudo isso aqui. A aceleração tangencial é uma das componentes, a aceleração normal é a outra componente, e a aceleração total, obviamente, é a soma dos dois vetores. Então, vetor, produto vetorial com vetor, isso dá um vetor, aceleração tangencial, vetor, produto vetorial, vetor, vai dar um vetor, aceleração normal. Então, a aceleração tangencial vai ser alfa, né, que é do ômega dt vetorial r, e em módulo, isso é alfa rv, na direção do vetor v, né, aceleração tangencial. A aceleração normal vai ser ômega vetorial v, porque v é dr dt, então, ok? E quem é o v, né? V. V é ômega vetorial r. Então, fica ômega vetorial r. Então, isso aqui vai dar ômega quadrado r. Então, aqui os dois módulos, né, da aceleração normal e tangencial. O normal é que aponta para o centro. Né? Multiplicar pela massa da partícula, essa aqui também você pode pensar como aceleração centrípeta. Então, multiplicar pela massa da partícula, isso dá força centrípeta. Ok? E agora tem um dos meus exemplinhos preferidos, que é calcular de fato o que acontece com a partícula na superfície da Terra, supondo a Terra, então, um corpo rígido que gira com a velocidade angular ômega em torno do eixo fixo. Tá? Então, como a gente viu, a Terra bonitinha, nossa casa, né? Aqui assim, aqui tá a África, ok? E aí tá girando. Então, um ponto aqui está girando também. Então, supondo uma Terra esférica, 100% esférica, está girando em torno do eixo de rotação fixo. Esse aqui é o eixo ao redor do qual a Terra gira. Está aqui o desenho. Bom? Então, qual é a velocidade e a aceleração de um ponto parado com relação à Terra? Tá? Na superfície da Terra. E nós estamos aqui parados com relação à superfície da Terra, então a gente está parado com relação ao resto do universo? Obviamente não, porque a Terra se move. Tá? Então, a velocidade e aceleração de um ponto na superfície da Terra, dado que ele está numa posição de latitude θ. Tá? O que é latitude θ? Então, θ é esse ângulo aqui. Se θ fosse zero, estaria exatamente em cima do eixo. Tá? Na direção norte-sul, você pode pensar aqui. Então, se θ igual a zero, ele estaria, se ele está na superfície da Terra, ele estaria ou no polo norte, e θ 180 graus estaria no polo sul. Tá bom? Então, latitude é o quão longe do polo norte ou do polo sul, ou se você imaginar um complementar, quão longe da linha do Equador você está. Ok? Tudo bem? A linha do Equador está aqui. Tá bom? Só para deixar bem claro, então, tudo isso que eu falei. Terra, norte, sul, a terra esférica, linha do Equador. Tá bom? Aí eu posso definir um eixo. Esse aqui vai ser o nosso eixo. O eixo Z, ok? E aí o que acontece? Um ponto P localizado pelo vetor R, que forma um ângulo θ. Tá bom? Então, esse ângulo θ é um ângulo com relação ao eixo vertical. Aonde está o ômega? Ao longo do eixo de rotação, né?
Esse é o ômega. E está todo mundo girando aqui. Bom, muito bem. Só que esse ponto ele não segue essa trajetória. E ele também não segue esta trajetória. Para este ponto aqui, a órbita dele em torno do eixo de rotação da Terra é essa aqui. Lembra? Está todo mundo girando em torno desse eixo de rotação. Uma rotação pura. Então, se eu pegar um ponto aqui, ele vai fazer esta rotação aqui. Ok? Muito bem. Então, para esse ponto aqui, que está dado na superfície da Terra, dado pelo vetor R, que faz um ângulo θ com a direção Z aqui. Qual é o raio da órbita? O raio da órbita não é o Rzinho. O raio da órbita é esse raio aqui, para esse ponto aqui. Não é o raio da Terra. Tá? Só para o ponto que está no Equador, que isso vai virar o raio da Terra. Aqui não é. Ok? Ficou claro isso? Muito bem. Então agora vamos fazer a seguinte brincadeira. Vamos fazer a seguinte brincadeira. Tá? Olha só o que nós temos aqui. O raio. Desculpa. Obviamente, eu fiz uma brincadeira errada aqui com as rotações. Vamos chamar esse raio de raio maiúsculo. Obviamente, essa distância é o raio da Terra. E o raio da órbita eu vou chamar de minúsculo, só para ficar coerente com as demais. Então, esse é o raio da órbita e esse é o raio da Terra. Só para ficar coerente com a anotação do slide. Tá bom? Então, agora, o que a gente vai fazer? Certo? Então, vamos calcular o seguinte. Aqui está a órbita, tudo bem? E aqui está a velocidade. Então, esse ponto aqui, nesse ponto a velocidade está para cá. Lá atrás a velocidade está assim. Aqui a velocidade vai para cá. E aqui a velocidade está aqui, entrando no plano da folha, se você olhasse isso em 2D. Tá bom? É a velocidade de rotação. Está aqui. Está aqui, o ponto está girando. Ok? Então, para um ponto girando, o que acontece? Está aqui. Essa aqui é a rotação. Deixa eu desenhar só. Visto de cima, então. Tá bom? Então, visto de cima, essa aqui. Perfeito. Esse é o eixo de rotação. Aqui está a partícula, aqui está o raio da partícula, que não é o raio da Terra, e aqui está a velocidade. A velocidade, como a gente já viu, é tangencial em todos os pontos. Okay? Aqui ela é exatamente abaixo, aqui ela é exatamente para cima. Velocidade, velocidade e por aí vai. Tá bom? Então, agora, visto de cima, essa partícula está em movimento circular uniforme. Para onde aponta a aceleração dela? Se ela está com movimento circular uniforme, é a mesma coisa que dizer que módulo de ômega é igual a constante. Né? Mas o vetor velocidade está variando, né? Eu posso pegar esse para tempo 1 e para tempo 2, por exemplo, e copiar. V1, V2, e colocar aqui o vetor ΔV. Então, V1 mais ΔV é igual a V2, tá bom?
A aceleração é igual a ΔV por ΔT, então a aceleração nesse ponto aqui, né, seria o ponto médio, ela estaria paralela, desculpa, ao ΔV. Então a aceleração está aqui, né? Só para lembrar, nunca é demais mostrar isso de novo de onde vem, que só da variação módulo do V1 é igual ao módulo do V2, tá? Tá? E é essa aceleração aqui que a gente chama de centrípeta. Centrípeta. Ela é responsável por quê? Pela variação da direção do vetor de velocidade quando a partícula está no movimento circular. Tá? Então, nesse caso, ela tem que apontar para o centro, né? Então, para qualquer ponto, aqui a aceleração centrípeta aqui, nesse ponto aqui, ela está aqui, né? Apontando para o centro. Se eu pegar aqui esse é o versorzinho R, né? A aceleração centrípeta é igual ao módulo dela na direção menos R. Nós já vimos tudo isso. Então, isso tudo está aqui, que é na nossa anotação nova que eu coloquei aqui, a aceleração centrípeta é a aceleração normal, perpendicular à velocidade, tá bom? Então, suponha que o raio da Terra é essa enormidade aqui, 6,4 vezes 16 metros, e que a velocidade angular é 7,2 vezes 10 a menos 5 radiano por segundo. Isso nós tínhamos calculado faz um tempo já, né? Aqui nesse exemplinho aqui nós calculamos, então agora a gente vai usar. Então, o que faremos agora? Bom, vamos calcular a velocidade, né? Qual é a velocidade? Então, V é ômega vetorial R, né? Então, velocidade é ômega vetorial R. O ômega nós já conhecemos, né? Vocês sabem já qual é o valor do ômega. O ômega é dado por quê? A gente acabou de calcular 7,2 vezes a 5 radianos por segundo. O R é dado também, é o raio médio da Terra. Então, e o ângulo é 90 graus. Ok? Então, nesse caso, o que nós temos? Na verdade, é para um ponto qualquer aqui, né? Esta velocidade vai ser dada dessa forma. Ômega vetorial Rzinho, tá? Então, o ângulo, sim, é 90 graus, mas o ângulo que forma 90 graus, isso a gente tem que prestar muita atenção, é entre o raio efetivo da órbita de giro, esse raio menor aqui, não precisa, por favor, não confundam, o raio da órbita menor, o Rzinho, com o raio em vermelho, que é o raio da Terra. Então, olha o que acontece. Quem é desse triângulo? Aqui a gente pode ver diretamente o que está acontecendo. Raio da Terra, raiozinho da órbita, tá? Ômega está aqui. Então, ômega é igual a... desculpa. A velocidade é igual ao quê? Ômega vetorial Rzinho. Mas quem é o Rzinho em termos do raio da Terra? Se esse ângulo aqui é θ. Então, a gente pode imaginar por esse triângulozinho aqui, entre os módulos, né, o quê? Que o cateto oposto aqui me permite escrever o seguinte, que o seno de θ é igual ao módulo do Rzinho pelo módulo do raio da Terra. Tá? Ou seja, o módulo do Rzinho é igual a quem? Módulo do raio da Terra, seno de θ. Tudo certinho. Então, aqui, a velocidade, quanto vai ser?
Módulo da velocidade vai ser um módulo do ômega, módulo do Rzinho, seno do ângulo formado entre eles. Entre o ômega e o Rzinho, realmente é 90 graus. Então, isso é 1. Tá? O ângulo entre o ômega, bastante detalhezinho, o ômega e o Rzinho. Então, o ponto da órbita aqui. Esse é o centro da Terra e esse é o raio da Terra. Tá? Então, aqui está θ, que não é o ângulo entre o ômega e o Rzinho. Tá bom? Então, substituindo aqui quem é o Rzinho, o raio da Terra sendo θ, você chega exatamente nessa resposta aqui. Velocidade é a rotação angular da Terra, vezes o raio da Terra, vezes o seno do ângulo. Qual é esse ângulo mesmo? Ah, é o ângulo associado com a latitude, θ, né? O quão longe você está do polo, ou se quiser, da linha do Equador. Pegar o complementar. Tá? Então, essa é a velocidade de um ponto que acompanha a rotação da Terra. E, note, por favor, ela vai ser, o ômega é 10 a menos 5, mas o R é 10 a 6. Então, isso aqui já sai 10, né? 6 vezes 7,42, então pode colocar aqui uns quebradinhos 45, vezes 10, então 450, né? Na verdade, 470, né? Seno de θ. Então, se o θ for zero, você estiver lá em cima, a velocidade de rotação é zero, óbvio, né? Se está em cima do eixo de rotação, você não gira. Se você estiver aqui no Equador, olha só, um ponto no Equador, você vai estar com θ igual a 90 graus, sendo de 90 a 1, então vai ser 470 metros por segundo, o que não é nem um pouco pequeno. E o módulo vai ser esse na direção do vetor V. Versor V. Então está aqui o vetor V, girando aqui. Tá bom? Então depende do ponto na superfície da Terra onde você está. A aceleração angular é nula, porque completa arcos iguais, né, voltas iguais em intervalos iguais. Dessa forma, restou para a gente calcular lembrando que a aceleração tem as duas componentes, restou para a gente calcular a aceleração. Lembrou para a gente calcular a aceleração normal. Restou para a gente calcular a aceleração normal. Está aqui ela. Então, como que a gente vai fazer? Vai ser ômega ao quadrado R. Vamos por valores. Tá? Então, a aceleração está aqui. Ômega vetorial R. Dá ômega ao quadrado R. Na direção do versor R, ou seja, ela é centrípeta. Ok? Nesse caso, como que eu faço? Bom, o ômega a gente já tem informação a respeito, certo? Só que o Rzinho, de novo, eu vou usar o resultado, que o Rzinho é Rzão seno θ. Então, como o Rzinho é Rzão seno θ, né? O ômega ao quadrado é Rzinho é Rzão seno θ, na direção da aceleração centrípeta, que aponta para o centro da órbita do ponto, não para o centro da Terra, tá? Às vezes as pessoas se confundem um pouco nisso aqui. Colocando os valores, né? Ômega ao quadrado, R seno θ, isso chega a um número, menos, porque é negativo do versor R, só para deixar claro, uma imagem nunca é demais nesse problema, porque é fácil de confundir. Então vamos colocar aqui em cor azul. Esse é o versor R, esse é o vetor R, então a aceleração normal, a aceleração centrípeta, se você quiser chamar, ela é menos o módulo na direção R. Então, o módulo, como ela é menos R, ela aponta para dentro aqui, né? Menos versor R. Ela está aqui. Ok? Muito bem. Então, bom,
Peraí. Então quer dizer que se eu tiver, como estou agora, sentadinho aqui na minha cadeira, na frente do computador, eu estou com uma velocidade que é bem grande, pode ser bem grande aqui, né, dependendo de que posição da Terra eu estiver. Se eu estiver lá no norte do Brasil, lá no Equador, né, na posição da linha do Equador, vai ser 1 aqui com 470 metros por segundo. É exatamente isso. E eu estou em movimento acelerado? Sim, é exatamente isso. Ao estar em repouso com relação à superfície do planeta, você está rodando. E com o movimento acelerado, menos 3,4 vezes 10 dá menos 2 seno θ R. Ok? Então, se você estiver próximo da linha do Equador, você pode imaginar que seno θ é 1. Tá? Pegar o máximo possível. Tá? A órbita é bem grandona aqui. Tá bom? Então, o Rzinho vira o Rzão de verdade. Tá? E aí, o que acontece? Você tem um 3 vezes 10 dá menos 2. G é 10. Então, uma continha bem rápida. Calculadora, quando eu preciso dela. Calculator. Então, só para dar números para a coisa, 3,4 obviamente, né? Dá, só para deixar claro, a terça parte em 1000, né? 3,4 dividido por 10, né? Poderia ter feito 9,8, já que peguei a calculadora. Mas isso aqui é a terça parte em 1000, né? 3 sobre 1000 do módulo de G. Então, é uma aceleraçãozinha que existe. Ela não é nula, mas ela é pequena. Né? Bem, a terça parte em 1000 do valor de G. Tá bom? Então, ela existe e ela é uma correção que a gente precisa levar em conta algumas vezes. Agora, se eu sei a aceleração, eu posso calcular a força, né? Segundo a lei de Newton. Então, eu posso corrigir a segunda lei de Newton para o caso da partícula da gente estando em cima da Terra. Nesse caso, o que acontece? Lembra o que eu sempre falei do referencial inercial, do referencial não inercial? E referencial inercial é aquele que o vetor velocidade é uma constante, aqui o vetor velocidade não é constante. O módulo até é para o movimento circular uniforme, mas a direção não. Então, a Terra está girando. Né? Como que eu corrijo a segunda lei de Newton nesse caso? Tá? Então, a segunda lei de Newton, para estar correta, quando escrito em um referencial acelerado, e a Terra tem aceleração, tá girando, com relação à lei original, né, eu preciso corrigir. De que forma? A força é igual à força que a gente chamaria no referencial inercial, desculpa, a força mais a força no referencial que a gente chamaria de inercial tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Tá? E o F0 é menos m a zero. Tá? Então, o que isso significa? Opa. Vamos direto para o caso, lembrando que a gente já viu da onde isso vem lá da aula de cinemática, né? Movimento relativo, a posição relativa, velocidade relativa, aceleração relativa, como que corrige para o referencial, o referencial acelerado. Olha na prática, no exemplo da Terra rodando, o que isso implica. Tá? Então, aqui está o raio de rotação, o raio da Terra, o ângulo θ, e aí, o que acontece? Eu sei que a aceleração na direção normal aqui, né, a centrípeta é essa aceleração aqui, só que ela não aponta para o centro da Terra, ela aponta para o centro da órbita, vale isso, porque nós acabamos de calcular, certo? Agora, eu quero entender como ficam as forças, né, que atuam na partícula que está paradinha aqui. Então, para essa força, para a partícula que está aqui, o que eu sei? Eu sei que a Terra puxa ela para o centro da Terra. E essa força é a força-peso. É a massa da partícula vezes g. Então, aqui está o peso. Puxando a
partícula para o centro da Terra, não o centro da órbita. Está aqui o peso. E eu sei que existe a força normal, que nesse caso ela é perpendicular à direção tangencial aqui, então ela aponta para cima, né? Se você estiver sentado aqui, ela aponta para cima na sua direção da sua cabeça. E ela, como você não sai flutuando, né, levitando e também não afunda na Terra, então a normal cancela com o peso. Muito bem? Essa direção onde está o peso anormal, eu vou chamar de direção Y. Tudo bem? Por enquanto vale isso. Depois a gente vai ver que a normal não está exatamente aqui. Mas por enquanto vale isso, tá bom? E aí o que acontece? Quem sobrou? Bom, eu sei que tem uma aceleração e aqui, então, e ela é centrípeta por causa da órbita, então tem que ter uma força centrípeta aqui também. Então, o que eu vou fazer? Eu vou decompor a aceleração centrípeta, aqui a aceleração normal, nas direções y, ou seja, aqui, e uma direção perpendicular a ela, que é a direção tangencial aqui, x. Tá bom? Então, vamos fazer um desenho disso, porque olhar para a figura pronta nem sempre é fácil. Está aqui a Terra. Okay? O ponto está aqui. A órbita é essa. A aceleração aponta para o centro da órbita, ok? Aqui está o raio da Terra. E agora? Bom, esse ângulo... desculpa. Mais fácil se eu ver aqui. Ele também tem um errinho. Vou desenhar uma linha. Ok. Ômega, tá? Rotação. Está girando aqui, né? E esse aqui é o ângulo θ. Então agora, lembra? Esse é o peso, né? E essa aqui eu defini como sendo a direção y, né? Direção y, tá? E aí eu coloquei outro eixo perpendicular ao y, que era o eixo x. Ele meio que gruda. Então aqui está o eixo x. Tá bom? Então agora o truque é o quê? É decompor a aceleração normal em um eixo. Opa, primeiro vamos limpar. Então, vai ficar o quê? O triângulo que eu quero desenhar é esse aqui, dessa figura. Raio da órbita. Raio da Terra. Tá bom? Teta. E aí, para um triângulo qualquer, eu sei que isso é 90 graus e eu vou chamar esse ângulo de φ. Ok? R teta φ. Muito bem. Para um triângulo qualquer, eu sei que a soma dos ângulos tem que ser quanto? 180 graus. Então, 180 graus é igual a 90 mais θ mais φ. Isso me permite escrever o seguinte: θ é igual a quanto? 90 menos φ. Tá bom? Vamos guardar esse resultado. Agora, desse mesmo triângulo que está aqui, aonde que está a direção y? É essa, né? Prolongamento do raio da Terra aqui, y. Tá? E aonde que está a direção x? Opa! Aqui, né?
x, formando 90 graus. Aonde que está a aceleração mesmo? Aqui, né? A aceleração normal, a aceleração centrípeta. Então, agora, o que eu faço? Para encontrar a aceleração normal na direção x e a aceleração normal na direção y. Ué, mas a aceleração já não aponta para o centro da órbita? Aponta. Eu sei que aponta, mas eu tenho que relacionar ela com o peso de alguma forma. Então, ou eu decomponho o peso na direção da órbita, ou eu decomponho a aceleração centrípeta na direção do peso. Eu achei mais fácil fazer esse segundo caminho. Então, para decompor, eu vou traçar paralelo, né? Vou usar o paralelograma. Então, eu vou traçar aqui na ponta do vetor um eixo paralelo à direção y. E aqui na ponta do vetor, um eixo paralelo à direção x. Ok? Então, agora, o que acontece? Essas componentes aqui são a ANX e a ANY, tá? E eu preciso, por favor, que você note que esse ângulo aqui entre x e y, como a gente disse, é 90 graus. Tá? Então, a direção entre o ANX, que vai estar aqui, ANX, e o ANY é igual a 90 graus. Tudo bem? Então, desse vértice aqui, eu ainda vou olhar mais uma coisa nele, super importante, que é o seguinte. Esse é o eixo x. Aqui está o raio da Terra. E aqui está o raiozinho da órbita, né? O Rzinho. Que ângulo é esse? É o φ. Mas qual é o ângulo entre esses dois caras, né? Então, aqui está y, 90 graus, 90 graus, 90 graus, por definição 90 graus. Mas quem que é, então, isso aqui é 90 graus, aqui está φ, então quem é 90 menos φ? É θ, era isso que eu queria que você visse. Esse ângulo aqui é θ, igualzinho a esse θ que está aqui. Olha que bonito. Por quê? Porque agora eu posso usar essa brincadeira para decompor, né? Olha só, vou pegar este triângulozinho aqui. Ó. Qual é o triângulo? Esse. Aqui está o centro da órbita. Esse é o vetor raiozinho. Esse é o versor Rzinho. Para dentro está apontando a aceleração normal. Tá? E aqui está o eixo x. E esse ângulo que está aqui eu sei que é θ. Tá? E aqui está a projeção, aquela que eu quero, né? Passando aqui. Onde está? Primeiro eu vou colocar também o eixo y, né? O raio da Terra, prolongando o eixo y. E aí eu posso, de novo, vou traçar o paralelogramo aqui, né? Paralelo ao eixo y, paralelo ao eixo x. E agora posso sim, finalmente, brincar com as componentes de uma forma inteligível. ANX ANY, né? E agora, esse vetor também está aqui, né? E agora eu posso brincar aqui, ó, lembrando que esse ângulo é 90 graus. Então, como eu fico? Bom, a hipotenusa, não sei se vocês estão vendo aqui, eu tenho... No meu desenho não ficou, mas isso é 90 graus. ANY e ANX. Θ. Então, o cosseno de θ é o ANX em módulo já sobre a N. Aqui embaixo está o AN. Ou seja, ANX é igual a AN cosseno θ. O θ, não se enganem, é o mesmo θ aqui, está relacionado com a latitude. Quão longe do polo ou do equador, como você quiser, você está.
E o ANY vai ser o AN seno θ. Significa que se eu multiplicar pela massa, a força, né, vai sofrer uma correção por causa dessa aceleraçãozinha aqui. Vamos ver como isso fica. Então, decompondo a n, x e y, o que eu tenho? A aceleração, e isso é muito sutil, eu preciso que você preste muita atenção, não deixe essa... A minha forma de entender isso é bem geométrica, é fazendo um monte de desenhozinhos, colocando todos os vetores, porque eu uso a geometria como uma forma de auxílio, tá? É a forma, obviamente, eu vou mostrar para você da forma que eu entendo. Então, a minha forma é fazendo esse monte de desenhozinhos, colocando todos os vetores, tá? Para entender o seguinte, tá? Não deixa esse monte de desenho que eu fiz te confundir. A partícula está girando em torno dessa órbita aqui. Então, a resultante das forças tem que ser tal que a aceleração é essa, é a aceleração que faz com que a partícula acompanhe o movimento da Terra. Tá? Então, essa aceleração que a gente está calculando é a aceleração necessária para que ela acompanhe o movimento da Terra, ou seja, ela é a aceleração resultante. Tá? Então, quando eu multiplicar isso pela massa, vai dar a força resultante. Isso tem que ficar bem claro, tá bom? Então, o que significa? Significa que quando eu calcular na direção y normal menos o peso, a força resultante em y não é zero, porque a aceleração resultante em y não é zero. A ny é a aceleração necessária necessário que a partícula tenha essa aceleração para acompanhar o movimento da Terra. Então, em y é a ny, em x é a nx. Então, isso aqui é a aceleração resultante. Então, somatório das forças na direção y tem que ser igual à massa da partícula vezes a ny. É a resultante, tá? Então, aqui eu tenho o normal menos o peso, tá? É igual a m a ny, tá? Se não for a resultante, a partícula não acompanha o movimento da Terra. Por isso que essa força vai entrar aqui e não aqui. Massa vezes aceleração não entrou aqui. Tem que ser a resultante. Senão não acompanha o movimento da Terra. Isso é bem sutil. Bom, então, normal menos o peso é massa vezes o ANY, o AN seno θ. E isso é quanto? Massa da partícula, o valor da aceleração que nós calculamos anteriormente, e esse aqui era 3,4 vezes 10 a menos 2, seno θ. Com esse seno θ aqui, dá seno quadrado de θ. Okay? Então, só por a gente estar sentado no planeta Terra, está em pé, em cima do planeta Terra, a resultante sobre a gente na direção y não é zero, é menos alguma coisa. Ok? Mais do que isso, tá bom? Ou seja, n menos o peso é esse cara aqui. Ou seja, qual que é a normal? A normal que a gente sente aqui na direção y é o valor do peso menos esse treco. Então, como a balança, teoricamente, você empurra a balança para baixo e a balança te empurra para cima, essa é a normal, e a balança indica a normal e não o peso, então toda vez que você subiu na balança e soube lá qual era a sua massa, você não estava medindo exatamente, né, a sua massa, estava medindo um pouquinho a menos. Por quê? Porque a normal aparente, que é como a gente chama, ela é a reação ao peso menos o fato de que você está girando. Tá vendo? Só passei o peso para cá.
Então, a normal aparente é menor do que a normal de fato. É um pouquinho só menor, veja. Aquela aceleração é 3 sobre 1000 da gravidade, né? Mas existe. E claro, esse termo aí aqui ainda só vai ser 1 se você tiver exatamente no equador, né? Θ igual a 90 graus. Para outros pontos, isso é muito menor que 1, né? Porque o seno ao quadrado vai rapidamente a zero, se o θ tende a zero. Porém, entretanto, todavia, não é zero redondo, né? E isso aqui vai ser exatamente zero somente lá, se você estiver nesse ponto aqui em cima, ou nesse ponto aqui embaixo. Então, o que a gente vê aqui é a normal aparente, ou o peso aparente, tá? Como que é o título aqui, tá bom? Qual é o peso aparente de um corpo de massa m? E esse peso muda, dependendo de qual a latitude que você está no planeta. Então, a vida não é nem um pouco simples, tá? Nós não estamos vivendo em cima de um corpo plano e estático. Nós vivemos num planetinha, o planeta está errado, não é redondo, e ele gira, e o fato dele girar, mesmo assumindo o eixo de rotação fixo, que não é, lembra que isso aqui está girando, né, precessionando, além de tudo, mas só o fato disso girar em torno do eixo de rotação faz com que a normal aqui, o peso aparente, varie a depender do ponto que você está. Se você subir aqui, o θ diminui, se você descer um pouquinho, o θ aumenta. Então, essa é o resultado para a direção y. Tá? Então, o peso aparente diminui a partir do quanto nós nos aproximamos do equador. O peso aparente só é igual ao real lá em cima. Então, a normal seria exatamente igual ao peso quando o seno for zero. Lá em cima. Agora, para mim, veio o efeito mais legal, que é quando você calcula a resultante na direção x. Tá? Então, na direção x, ok? Para o corpo, se eu estou em cima da Terra, agora, por que eu acho legal? Porque eu tenho que fazer física, não tenho que fazer continha. Eu tenho que pensar um pouco. Se eu estou em cima da Terra, a Terra está girando, e eu não tiver agarrado à Terra de alguma forma, a Terra gira e eu não. Ok? Haveria um deslizamento, a Terra estaria girando e eu fico parado. Então, haveria um movimento relativo entre o planeta e eu. Tá? O fato de eu ficar em repouso com relação à Terra enquanto essa gira, significa que eu estou girando junto. E quem me puxa para girar junto com a Terra? O atrito. No fim das contas, é o atrito. Bom, então, para que eu gire e acompanhe o movimento da Terra, tem que haver uma força de atrito. Tá? E essa força é a força resultante. Tá? Essa força de atrito tem que ser o quê? A componente na direção x, né, da aceleração centrípeta. Tá bom? O atrito é a resultante. Só tem ele. E a resultante, para que a órbita seja circular, a resultante tem que ser centrípeta. Então, na verdade, como o atrito está na direção x, essa aqui seria a tendência de movimento, né? E o atrito é contrário à tendência de movimento. É a única força que tem nesse eixo. E é a componente da aceleração centrípeta. E lembra, a centrípeta é a resultante. Ela aparece no lado das acelerações e não do lado das forças. Então, a força de atrito é a força resultante. Tá? Isso significa o quê? Que a força de atrito, que tem que ser a resultante, é massa vezes a aceleração resultante na direção x, que a gente já calculou, é o AN, né? Cosseno θ. Como o AN é menos 3,4 vezes 10 a menos 2 seno θ, isso vai com m 3,4 vezes 10 a menos 2 seno θ cosseno θ. Então, essa é o atrito. E esse é o módulo dele. Tá? A força de atrito estático mantém o objeto parado na superfície da Terra, ela é máxima a 45 graus, né? Porque seno de θ, conforme o θ aumenta, o seno aumenta e o cosseno diminui. O seno de 45 a 0,707. É um daqueles números mágicos que a gente tem que saber. Pelo menos até o 0,707. Até aí vale a pena decorar. E ela aponta para o norte no hemisfério norte e para o sul no hemisfério sul. Ou seja,
Agora a gente tem que pensar o que é o atrito. Mais uma informação que é pura física. O atrito é a resistência ao movimento ou à intenção de movimento. Então, se você está parado e a força de atrito é esta, tá? A sua intenção de movimento relativo com relação ao planeta Terra é esta. Na direção, desculpa, eu coloquei o eixo X no desenho invertido, né? Eu não usei essa informação até agora, mas eu tinha colocado o X para cima. X, tá bom? 90 graus. Então, o atrito, ela é a resultante e ela aponta para cá, é contrária à intenção de movimento. Então, a sua intenção de movimento é essa, ao longo do eixo X. Agora estou usando informação, corrigir o eixo certinho, tá? Então, o que significa? Se não houvesse atrito e o planeta está girando, você ia parar no Equador. Certo? E é qualquer corpo sobre o qual não atua nenhuma força horizontal, com respeito à superfície da Terra, ele se desloca na direção do Equador, simplesmente porque a Terra está girando. Ele vai para o sul, no hemisfério norte, e para o norte, no hemisfério sul. Ele vai para o Equador. Tá? Isso causa um desvio diminuto de latitude dos corpos em queda na direção do Equador. Então, se você soltasse uma pedra lá bem alto, o cara que pulou lá da estação espacial e caiu. Ou ao ponto intermediário, mas lá em cima, né? Ele vai ter um pequeno desvio em direção ao Equador. Tá? E isso faz com que o quê? Já que a sua tendência de movimento é sempre ir para o Equador, a Terra é um pouco achatada. Não sei se você consegue ver. Aqui está exagerado, obviamente, mas redondo, um pouquinho achatado nos polos. Ou seja, esse raio aqui é maior que esse raio aqui. Um pouquinho, mas é. Tá? O achatamento dos polos do planeta, então, ocorre pelo mesmo efeito. Tá? Então, como não é exatamente redondo, o planeta é achatado, a força é normal, mas agora não é normal uma esfera, a normal não aponta exatamente para a linha do peso. O peso aponta para o centro, a normal é perpendicular à superfície. Okay? Então surge uma forcinha horizontal aqui. Bom, então, isso distorce um pouco a coisa. Claro, é óbvio. 10 a menos 2 seno ao quadrado de uma coisa pequena, ou 10 a menos 2 seno cosseno, isso é muito pequeno. A gente pode viver a nossa vida inteira sem nunca se dar conta disso. Mas dependendo qual a área de engenharia que você for trabalhar, isso pode ser importante. Bom? Então, como eu havia adiantado, essa aula é bem, esse assunto é extenso, ele exige mais do que uma única aula, tá? Eu vou encerrar por aqui, tudo bem? E aí nós temos as nossas, obviamente, os nossos encontros presenciais, nossos canais para tirar dúvida. Qualquer pergunta, por favor, entre em contato e nós continuamos a partir desse momento, fazer um spoiler, com cinemática de rotação, momento de inércia, torque e momento angular, tá bom? Que é o que falta ver. E um pouquinho de estática, que é a aplicação disso tudo. Ok? Então, muito obrigado por assistir a aula e nós nos encontramos num próximo momento, numa próxima oportunidade. Até mais, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Nos vemos.